turma, né, para poder acompanhar. A gravação começou, vamos lá. O conteúdo que eu estou utilizando, acho que eu já encaminhei para vocês. É o que está nomeado como aula 12, tá? Na apresentação do PowerPoint. E esse conteúdo, ele é uma continuação do tema inflação. A gente vai falar um pouquinho mais de inflação e depois a gente vai falar sobre câmbio, né? Que é um dos temas mais a gente mais tem acesso assim, em termos de notícias, né? Você está ouvindo falar de dólar subindo, dólar caindo. Mas vamos acelerar aqui. De toda forma, quem tiver dúvida pode perguntar, eu vou também tentar ser sucinto nas respostas, tá? E se tiver algum colega que vai acompanhar e não entrou ainda, vocês puderem pedir para poder conectar. Vamos lá, vocês estão vendo a apresentação aí? Está aparecendo para vocês? Tá. Beleza, então vamos nós. Pessoal, na aula passada a gente falou sobre inflação e eu dei uma explicação geral para vocês para o fenômeno da inflação e expliquei principalmente o que, em última instância, causa esse processo inflacionário no longo prazo, né? Então, para que a inflação ela se desenvolva no longo prazo, nós precisamos ter um fluxo monetário que permita, né, com que esses preços continuem subindo. Então, a inflação, em última instância, no longo prazo, ela é um fenômeno monetário, é o excesso de moeda circulando na economia, e essa moeda abundante, ela acaba buscando uma quantidade de bens insuficiente para a população. Então, tem muita gente com dinheiro no bolso, os bens disponíveis, bens e serviços disponíveis, eles não são tão abundantes quanto esse dinheiro, então, consequentemente, os preços sobem, né? O preço nominal sobe. Começa uma espécie de leilão atrás daqueles bens. Então, se eu tenho R$ 100 na carteira, mas a Esther tem 120 e a Juliana tem 150 e a gente está atrás do mesmo bem, esse bem ele só vai subindo de preço, né? E quando esse fenômeno ele acontece de modo generalizado e ele acontece de modo contínuo, a isso nós damos o nome de inflação. Então, nunca nos esqueçamos que o processo inflacionário, quer dizer, a inflação é um aumento contínuo e generalizado. Então, essas duas coisas têm que estar presentes para que a gente caracterize, né, um processo inflacionário. Um mero choque de preços não significa inflação. Então, a alta de preços esporádica ou alta de preços, quando a gente analisa especificamente um tipo de bem ou uma classe de bens, não é inflação. Isso às vezes pode ser um choque de oferta. Por exemplo, eu tenho uma cultura de arroz, teve uma praga, eu perdi o arroz fica escasso no mercado e o arroz que sobra sobe de preço, né? Então, esse choque de preço é temporário, que a gente vê muito no gênero alimentício, principalmente em produtos agropecuários e produtos de cultivo. Isso não é inflação. A inflação é um processo mais amplo e é um processo que se desenrola ao longo do tempo. Como eu falei, na aula passada eu dei uma explicação mais geral do que é esse mecanismo de inflação, mas nós temos algumas características no mercado que podem iniciar ou ajudar a perpetuar esse processo inflacionário. Então, por exemplo, o processo inflacionário ele pode ser iniciado ou ele pode ter como uma fonte de alimentação a estrutura de mercado. Então, quando nós temos mercados estruturados de forma oligopolista ou monopolista, nós temos uma facilidade maior para gerar inflação. Por quê? Se nós lembrarmos, o oligopólio e o monopólio são aquelas estruturas de mercado em que as empresas têm um grande poder de barganha, ou seja, elas têm um grande poder de determinar preço e qualidade do produto. Então, vamos pensar no caso de um monopolista. Vamos supor que ele queira, por algum motivo, aumentar o seu preço, ou ele tenha um aumento no seu custo e decida repassar isso no preço. A princípio, ele tem total liberdade de fazer isso, porque ele não tem concorrência. Então, o público tem que se sujeitar ao preço cobrado por aquele monopolista. No caso dos oligopolistas, essa força é um pouco menor, mas ela ainda é muito grande. Então, se eu tenho um mercado dominado por 3, 4 empresas,
por algum motivo existe um aumento de preços que elas estão absorvendo no seu custo de produção, elas vão conseguir repassar isso com muita facilidade. Então, elas vão conseguir fomentar esse processo de aumento contínuo de preços, né? Se você já está num mercado, por exemplo, com maior concorrência, como o mercado de concorrência perfeita, nem sempre esse aumento de preços que essas empresas receberam no seu processo produtivo, ele vai ser repassado à frente. Né? Porque se você tem concorrência, muitas vezes você vai tentar melhorar o seu processo tecnológico de produção, você vai tentar ser mais eficiente, reduzir o seu quadro funcional para conseguir ter uma produtividade maior com um menor custo de mão de obra. Então você tem que tentar várias alternativas antes de repassar o preço, porque às vezes você pode repassar o preço, mas o seu concorrente não repassa. E o consumidor ele vai buscar naturalmente a alternativa de menor preço. Então, em estruturas de mercado de maior concorrência, esse repasse de preços ele é mais difícil. Consequentemente, o processo inflacionário ele tem menos força nesse tipo de mercado. Por outro lado, em mercados oligopolistas ou monopolistas, em que há uma grande força da empresa para repassar preços, existe uma facilidade muito grande de que os preços continuem sendo reajustados para cima, né? Porque os consumidores eles vão acabar se sujeitando, já que não há tantas alternativas ou não há alternativa quando a gente está falando de uma estrutura monopolista. Um outro ponto que facilita a inflação, que gera a inflação, é uma economia fechada. Porque quando essa economia é fechada, o conceito de economia fechada e aberta é um conceito de uma economia que comercializa muito ou pouco com o exterior. Tá? Então, quando a gente tem um país que exporta e importa muito, né, ele faz muita negociação com o exterior, nós dizemos que esse país tem um grau de abertura grande. Quando esse país é fechado, e ele comercializa pouco com o exterior, nós dizemos que esse país é fechado. Tá? Outra é aberto e fechado, agora eu não sei se eu confundi na hora de falar. Comercializa muito é aberto, o que comercializa pouco é fechado. Tá? Me deu um lapso aqui que eu poderia ter falado fechado 2 vezes, não sei se foi o caso. Mas aberto é quando comercializa muito, fechado é quando comercializa pouco. Então, quando nós temos um país fechado, aquele país ele é quase que blindado à competição de produtos internacionais. Consequentemente, se eu tenho um processo inflacionário naquele país e a economia é fechada, os habitantes, os consumidores, terão que se sujeitar ao produto nacional que está tendo esse aumento de preço. Por outro lado, se eu pudesse comercializar com um país que não está passando por um processo inflacionário, muitas vezes a concorrência desse produto poderia segurar de alguma forma o repasse de preços do produtor para o consumidor, ou em muitos casos eu simplesmente substituiria o consumo de um bem nacional por um bem internacional que não está tendo esse reajuste de preço. Então isso enfraqueceria, né, o processo inflacionário. Então nós dizemos que o grau de abertura da economia influencia a inflação. Uma economia fechada favorece o processo inflacionário. Uma economia aberta, ela consegue conter melhor esse processo inflacionário. Então nós podemos dizer que uma economia fechada, ou seja, aquela que comercializa pouco com o exterior, ela tem uma facilidade maior de gerar inflação. Já uma economia aberta, ela tem uma facilidade muito menor de gerar inflação. Tá? Então, o grau de abertura da economia influencia no processo de inflação. Um outro componente de uma economia que favorece o processo inflacionário é a estrutura de organizações sindicais. Porque os sindicatos, quando eles são muito fortes, eles conseguem pressionar os patrões, né, a parte patronal da relação de trabalho, a conceder salários, aumentos de salários. E em muitos casos, um processo inflacionário ele começa justamente com esse aumento de salário acima da produtividade. Ah, professor, então você está dizendo que o salário não pode aumentar? Não, estou dizendo isso. O ideal é que o salário aumente conforme a produtividade da economia sobe. Mas vamos supor, aqui no, sei lá, no Brasil, na década de, sei lá, de 70, 80, os sindicatos eram muito fortes, tá? Vamos supor que naquela época não houvesse inflação, não era o caso. Então acabava que os ganhos salariais, eles praticamente
fazia uma reposição inflacionária. Mas vamos imaginar que a gente tem uma sociedade que o sindicato é forte e ela, a princípio, é uma sociedade normal. Vamos supor que o salário numa sociedade, naquela sociedade, ele fosse de, sei lá, R$ 500, tá? E a gente tem aqui uma produtividade ou um produto de 1.000 unidades. Tá? E aí esse salário, por conta da força dos sindicatos, de um ano para o outro, ele cresce 50%. Tá? E ele passa para R$ 550. Ou seja, ele teve um acréscimo aqui de mais 10%. Vamos supor que essa produtividade da economia ela tenha subido para 1.050 unidades, ou seja, o acréscimo aqui foi de 5%. Se esse sindicato ele tem força para cada ano impor crescimento de salário, por exemplo, de sucessivos aumentos de 10%, enquanto a economia cresce a 5%, o que nós vamos ter é que o valor nominal do dinheiro, quer dizer, a quantidade de dinheiro em circulação, ela vai ser cada vez maior do que os produtos e serviços em circulação, certo? Então, se os sindicatos são muito fortes e conseguem cada vez mais pressionar por aumentos de salários acima da produtividade, cada vez mais eu tenho dinheiro circulando na economia. Esse dinheiro circulando na economia, ele vai atrás de uma quantidade de bens que não cresce na mesma velocidade. Então, esse processo inflacionário, ele se inicia por um aumento de salário acima da produtividade que se dá de maneira continuada. Ou seja, cada vez mais dinheiro circulando e esse dinheiro ele vai atrás de uma quantidade de bens que não cresce na mesma velocidade. E aí nós temos o desencadeamento daquele processo inflacionário que eu expliquei na aula passada, né? Então, as estruturas sindicais, quando elas são muito fortes, elas também são uma fonte de inflação. Inclusive, um dos debates que existem na economia recentemente é o motivo pelo qual, após tanto dinheiro que os bancos centrais colocaram para estimular as economias depois da crise de 2008 e agora no coronavírus, por que motivo o processo inflacionário não cresceu tanto nas economias? E uma das conclusões é que, por conta dos sindicatos hoje serem mais frágeis, essa negociação salarial ela acabou ficando defasada. Né? Então, os salários eles não cresceram acima da produtividade, então isso ajudou a acomodar um processo de aumento de preço contínuo e generalizado, que a gente chama de inflação. Então, o fato de hoje as estruturas sindicais, principalmente nas economias desenvolvidas, essas estruturas serem mais desorganizadas, fez com que essa válvula de início de inflação ela não fosse ativada. Tá? Um quarto ponto e um dos pontos mais fundamentais para a manutenção de um processo inflacionário no longo prazo, principalmente, é o desequilíbrio do setor público, né? Porque, em última instância, o governo ele pode simplesmente imprimir dinheiro para pagar as suas dívidas. Tá? Então, o governo ele tem a possibilidade de imprimir dinheiro para pagar as suas dívidas. E, como nós falamos na aula passada, o excesso de dinheiro em circulação é justamente o que desencadeia uma inflação no longo prazo. Né? Então, a gente pode ter vários motivos iniciando um processo inflacionário, como eu expliquei aqui agora, porém, se a gente não tiver no longo prazo aquele fluxo de moeda sendo provido na economia, esse processo em algum momento ele vai parar. Né? Mas muitas vezes interessa ao governo que esse processo continue, porque o governo ele acaba fechando as contas, gerando inflação. Esse processo de imprimir dinheiro ele não é tão simples, né, quanto simplesmente a gente liga as máquinas, imprime dinheiro e sai jogando aí na rua de paraquedas, joga de helicóptero dinheiro nas ruas. Não é exatamente assim que funciona. Né? O processo que leva o governo a se financiar através de inflação, ou seja, o
processo que leva o governo a criar dinheiro do nada para pagar as suas próprias contas, ele é um pouquinho mais suave, ele é um pouquinho mais complexo do que simplesmente imprimir dinheiro. Mas, em última instância, é isso que acontece. O governo cria dinheiro do nada e esse dinheiro ele serve para pagar as contas do poder público, né? Então, uma das fontes de desequilíbrio no longo prazo é esse fato do governo ele criar dinheiro do nada para pagar suas contas. Inclusive, quem tiver interesse de conhecer a história inflacionária do Brasil, em algum momento quiser ler um pouco a respeito, eu recomendo um livro da Miriam Leitão, deixa eu só ver o nome, Moeda, acho que é um povo, deixa eu só ver aqui, Saga Brasileira. Saga Brasileira. Então, quem quiser, é um povo em busca da sua moeda, acho que é isso. Então, quem quiser conhecer um pouquinho sobre a história inflacionária brasileira, vou deixar aqui a recomendação do livro da Miriam Leitão, Saga Brasileira, que é uma das, para quem não conhece, uma das jornalistas mais tradicionais de economia no Brasil. Ela escreve no Globo e é comentarista do Globo, da Globo News, da Globo e da Globo News. E a Miriam, ela descreve o processo inflacionário brasileiro. É incrível como que o governo se valia desse processo para não ajustar as contas públicas. Então, o governo ele não tinha dinheiro para poder pagar as suas contas, mas não obstante isso, ele criava dinheiro do nada e conseguia pagar, né, as suas faturas, principalmente de uma forma descentralizada nos estados, através dos bancos públicos. Então, esse desequilíbrio das contas públicas, o fato de que o governo, naquela época, ele não tendo dinheiro para pagar suas contas, ele criava dinheiro do nada, usando alguns artifícios, isso agravou muito o processo inflacionário brasileiro, porque isso gerava, como eu mencionei, uma fonte quase infinita de dinheiro circulando na economia, que começava com o governo pagando seus credores, né? Então, o que eu expliquei para vocês desse processo aqui de salário entrando na economia e gerando dinheiro do nada, isso acontecia através do governo, porque chegava no final do mês não tendo dinheiro para pagar, ele simplesmente criava dinheiro do nada, né? Como eu falei, isso é um processo um pouquinho mais complexo na vida real, mas em última instância era isso. E ele ia lá e pagava todos os seus credores com aquele dinheiro que tinha surgido do nada. Então você tinha cada vez mais dinheiro circulando na economia e esse dinheiro vinha, né, justamente do caixa do governo, né, através dessas operações que eu mencionei para vocês, que na vida real são um pouco mais complexas. Então, essas são as principais fontes de inflação, né, que começam um processo inflacionário, e a gente pode dividir essas fontes em duas. A inflação que vem pelo lado da demanda, que é quando você tem um excesso de procura, né, pelos bens e serviços da economia, que é quando novamente a economia ela começa a ter cada vez mais dinheiro em circulação, em contrapartida a uma quantidade de bens insuficiente, né? Então você tem muito mais dinheiro, papel, moeda, muito mais dinheiro, saldo em conta na economia do que bens e serviços, e isso gera um processo inflacionário. Tem muito mais dinheiro à disposição da população. E um outro tipo de inflação é a inflação de custos, que é quando você tem impactos. Então você tem impactos nos custos de produção e aí você tem esse repasse para os preços. Ou, aliás, não, repasse para os preços, fica mais fácil falar dessa forma. Normalmente, a gente tem essa válvula da inflação vindo por aumentos salariais ou custo de matérias-primas, né? Então, por exemplo, quando a gasolina fica cara, então a gasolina sendo um tipo de produto que está envolvida numa cadeia de produção muito ampla, né? Então, quase tudo que a gente transporta, por exemplo, na economia brasileira é através de transporte rodoviário, né? Então, quando a gasolina, não vou nem botar gasolina, vou botar o petróleo, né? Fica mais caro, então quando o petróleo ele fica mais caro, ele começa a impactar os custos de uma série de produtos e serviços, né? Porque basicamente tudo hoje, de alguma forma, tem petróleo envolvido
de forma direta ou indireta, seja no transporte de mercadoria, seja no transporte de pessoas, seja através de materiais que são derivados do petróleo. Então, o petróleo, quando ele começa a subir de preço, você tem uma inflação de custos que acaba repassada para o restante da economia, tá? Pessoal, tá dando para acompanhar nessa velocidade aí? Tá tranquilo? Até o momento, sim. Beleza. Então, o petróleo, ele acaba gerando, né, é o que nós chamamos de inflação de custos. E nós já antecipamos isso na aula passada. Os impactos da inflação, eles são muitos, né? Mas vamos falar basicamente aqui de dois impactos, tá? Aliás, vamos falar vamos falar de dois impactos. Acho que fica mais. Até porque a gente não estudou parte. O próximo tópico, que é de economia internacional, eu não acho que não vai ficar tão claro aqui. Esse aqui nós não vamos tratar, não, tá? O primeiro impacto é a redução do poder aquisitivo, né? Porque quando você tem muito dinheiro circulando na economia, né, você tem a abundância de algum tipo de bem na economia, naturalmente o valor desse bem, ou preço desse bem, ele cai, né? Então, quando você tem uma abundância de um determinado produto, ele vale menos, certo? Porque, em última instância, pessoal, apesar da gente ter abolido é, é, a, a troca, né? Antigamente, antes de haver o dinheiro, como é que as pessoas faziam as suas trocas? Elas faziam escambo, tá? Então, só para a gente entender esse processo de perda do poder aquisitivo. O escambo, ele era troca de mercadorias entre as pessoas. Então, por exemplo, eu era um caçador, tá? E então eu conseguia tirar carne e pele dos animais. E eu precisava morar em algum lugar, né? E tinha uma pessoa que, sei lá, vendia madeira, produzia madeira, não sei se o nome, fala, lenhador. Era um lenhador. Em troca da madeira, eu entregava carne. Em troca da roupa, eu entregava uma outra coisa. E assim a gente tinha as trocas sendo feitas, né? Então, o valor de uma determinada mercadoria era dado pela quantidade de coisas que eu conseguia obter na troca, né? Então, por exemplo, eu vou conseguir, sei lá, 50 quilos de madeira em troca de 10 quilos de carne, né? Então, a carne ela era mais valiosa do que a madeira. Só que esse tipo de organização econômica é extremamente ineficiente, né? Imagina você ter que sair carregando as coisas que você produz nas costas para ir trocando com as pessoas. Então, ao longo do tempo, as pessoas convencionaram a ter um intermediário entre essas trocas. E aí nós passamos a adotar o dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele nada mais é do que um intermediário para troca, né? E aí, o valor do dinheiro está no montante de coisas que você consegue trocar por uma determinada quantia de dinheiro, né? A inflação, o que ela faz? Ela começa a tornar esse dinheiro abundante. Vamos voltar rapidamente no exemplo que a gente falou da carne e da madeira. Imagine se junto da minha profissão de caçador tivessem N caçadores e tivesse uma abundância muito grande de animais para serem abatidos, né? Então você tem um excesso de carne, um excesso de pessoas conseguindo carne. E em contrapartida, você tenha um número menor de lenhadores. O que acontece com o valor dessa carne, né? Ela cai, porque você tem um excesso de mercadoria, você tem um excesso de carne no mercado. Então, para que eu consiga trocar essa carne em outras coisas, eu acabo tendo que entregar mais carne em troca da mercadoria que eu queria. Ou seja, antes eu entregava 300 gramas de carne, agora eu tenho que entregar 1 quilo de carne para conseguir a mesma quantidade de madeira. Ou seja, o fato de haver muita carne disponível no mercado faz com que o lenhador chegue e fale assim: Igor, você quer
madeira? Ah, eu quero. Quanto você me dá de carne? Ah, dou 500 gramas. Não, peraí, Bruno, você tem carne aí? Que o Bruno também é caçador? Tenho. Você quer madeira? Ah, eu te dou 700 gramas de carne para você me dar essa madeira. Aí chega a Carolina e fala, não, calma aí, eu te dou 1 quilo de carne por troca dessa madeira. Então a carne, ela se desvaloriza. Quando o dinheiro ele vira um intermediário para essa troca de bens que acontece na economia, o processo não se modifica. O próprio dinheiro pode perder valor. Então, quando o dinheiro ele é muito abundante, ele perde valor. Se antes eu conseguia trocar, sei lá, R$ 1.000 por esse telefone, quando o dinheiro ele está muito abundante na economia, eu não troco mais esse telefone por R$ 1.000, eu troco ele por dois, por três, por quatro, porque tem muito dinheiro, né? Então é dessa forma que o poder aquisitivo ele é impactado pela inflação. Quando tem muito dinheiro na economia, isso faz com que aquele dinheiro ele tenha um menor valor, tá? Então esse dinheiro ele vai perdendo o seu valor ao longo do tempo por conta da inflação. Os preços sobem, o dinheiro perde o seu valor na mesma velocidade. Um outro ponto que nós falamos também na nossa aula que tratou do processo inflacionário foi o desestímulo à aplicação do setor produtivo. Porque, imagina, os preços estão subindo uma velocidade num ano, sei lá, em 2020 a gente tem uma inflação nesse momento. A inflação está em 8%, né? 8,6%, 8,06%, se eu não me engano. Em 2021 eu tenho uma inflação que foi para 12%. 2022 eu tenho uma inflação que está indo para, sei lá, 17%. Imagina que eu estou fazendo um projeto que tem uma duração de 30, de 20 anos. Como é que eu vou projetar os preços para 20, 30 anos à frente se eu não tenho uma medida confiável de quanto a inflação vai variar até lá, né? Porque ela está num processo crescente e fora de controle. Eu simplesmente não vou executar esse projeto, porque a chance de eu fazer um projeto com preços equivocados é muito grande, né? Ou então eu só vou executar projetos, perdão, que de alguma forma tenham uma indexação com a inflação. E aí vem um outro perigo, que é a inflação ela ficar se retroalimentando, porque os preços eles passam a ser reajustados sempre em relação à inflação anterior, né? Então existe um desestímulo muito grande, né, a esses projetos que vão gerar receita no longo prazo, porque eu simplesmente não tenho como projetar quanto que eu vou obter de lucro, qual vai ser meu faturamento, eu não vou conseguir, principalmente, eu não vou conseguir projetar os meus custos para frente, né? Então esse é o principal problema da inflação, você não consegue projetar os custos para frente, tá? E aí você acaba não executando projetos, você não gera emprego, você não tem inovação, você não tem uma série de válvulas que fazem a economia caminhar. E aí essa nação ela tende a ficar mais empobrecida quando ela é vítima de um processo inflacionário durante muito tempo, né? Porque simplesmente as coisas não acontecem naquele país, tá? Porque você não tem previsibilidade, consequentemente o setor privado não vai querer investir nessa incerteza, sob esse grau de incerteza. Tá? Então esses são os dois principais impactos da inflação na atividade econômica, no desenvolvimento do país. E finalizando esse slide, a gente encerra esse capítulo de inflação. Queria saber se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar agora relativa a essa matéria. Alguma pergunta do que foi ministrado? Podemos continuar? Professor, como que a taxa Selic controla a inflação? Beleza. Ó, para que a gente entenda esse processo, taxa Selic controlando a inflação. A gente vai lembrar de uma coisa que nós falamos na aula a penúltima e a última aula em que nós ministramos conteúdos, tá? Foram há 2 e 3 semanas atrás. A gente falou o seguinte, que a taxa de juros ela funciona como um preço do dinheiro, tá? Porque novamente, quando eu quero dinheiro, aliás, deixa eu voltar aqui, quando eu quero dinheiro, deixa eu botar de outra forma aqui para ser mais prático. Vou explicar na voz e coloco aqui já a última etapa desse raciocínio. Quando eu quero dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho,
o que eu faço? Um empréstimo para obter dinheiro, tá? Quando eu quero dinheiro e eu já tenho dinheiro, o que eu faço? Um investimento. Ok? Qual é a diferença? No caso do empréstimo, eu estou pagando dinheiro, né? Porque eu estou pagando juros. Aliás, quando eu faço um empréstimo, eu estou pagando juros, tá? Então aqui eu pago juros, que são normalmente expressos em percentuais, e quando eu faço investimento, eu estou em busca de receber juros, ok? Quando essa taxa de juros ela está alta, quando a taxa de juros ela está alta, quando a taxa de juros está alta, qual que é o efeito dela nesses dois tipos de operações? Então, quando a taxa de juros está alta, eu vou ter menos empréstimos, porque fica mais caro pegar dinheiro emprestado, né? O juro faz com que eu tenha menos empréstimos. Quando a taxa de juros sobe, eu acabo tendo mais dinheiro disponibilizado para ser investido, porque as pessoas estão recebendo mais juros, né? O contrário também é verdadeiro. Então, quando essa taxa de juros ela cai, nós temos como efeito um aumento no nível de empréstimos e nós temos como efeito uma queda no dinheiro que fica parado e investido. Então, nós temos uma queda em investimentos, tá? Nós podemos dizer o seguinte, que a taxa de juros ela é o preço do dinheiro, porque ela regula o dinheiro na economia. Então, a taxa de juros ela é o preço do dinheiro. Ela é o preço do dinheiro. Então, só fazendo uma correção para ficar melhor para vocês lembrarem, vou falar aqui não de preço, mas vamos falar de valor, tá? Voltando aqui nesse slide. Agora deixa eu voltar no raciocínio aqui. Então, a taxa de juros ela é o preço do dinheiro. Quando essa taxa de juros está mais alta, o preço do dinheiro ele é mais caro. Quando uma coisa fica mais cara, por efeito de oferta e demanda, quando essa coisa está mais cara, ela tem menos demanda, porque as pessoas vão querer menos ter esse dinheiro circulando. Quando essa taxa de juros está mais baixa, esse dinheiro circula mais, né? Então, por exemplo, quando a taxa de juros está baixa, eu tenho mais empréstimos e menos dinheiro parado investindo. O que acontece na economia? Eu tenho mais dinheiro circulando na economia. Tá? Então eu tenho uma circulação maior de dinheiro na economia. Quando eu tenho uma taxa de juros mais alta e eu tenho menos dinheiro sendo tomado emprestado e mais dinheiro parado nos bancos, eu tenho uma circulação menor de dinheiro na economia, certo? Eu tenho uma circulação menor de dinheiro na economia. A taxa de juros Selic, ela influencia o processo inflacionário da seguinte forma: a Selic, ela é a taxa básica da economia, tá? Então, Selic, ela é a taxa básica da economia. Se eu tiver aqui, por exemplo, a taxa Selic, essa semana, inclusive, tem decisão do Banco Central sobre a taxa Selic. Se eu tiver a taxa Selic, por exemplo, num patamar de, vamos colocar, hoje ela está em 3,5%, tá, pessoal? Mas vou colocar aqui 5% como exemplo. Então, se esse patamar aqui for a taxa Selic, todas as outras taxas serão maiores, tá? Porque ela é a taxa básica. Então, todas as outras taxas serão maiores que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 5, qualquer outra taxa na economia tende a ser maior que ela. Se essa taxa Selic ela vai para 7, todas as outras taxas da economia serão mais altas que 7%, ok? E o que acontece quando a taxa de juros ela sobe? Quando a taxa de juros sobe, eu tenho menos dinheiro em circulação.
Quando a taxa de juros sobe, eu tenho menos dinheiro em circulação. Vamos relembrar, a inflação, em última instância, ela depende de dinheiro circulando. Se eu tenho menos dinheiro circulando na economia, se eu tenho menos dinheiro circulando na economia, eu tenho menos inflação. O que causou essa menor quantidade de dinheiro na economia? Foi o aumento da taxa Selic. Ok? Então, nós podemos dizer, como consequência desse raciocínio, que uma alta na taxa Selic, ela causa uma queda da inflação. Através de qual mecanismo? Só para a gente revisar. Uma vez que essa taxa subiu, todas as outras taxas da economia serão maior e nós aprendemos que uma taxa de juros alta, ela tira dinheiro da economia. Se eu tenho menos dinheiro na economia circulando, eu consequentemente vou ter menos inflação. Então a taxa Selic, ela regula a inflação, ela ou ajuda a gerar inflação ou ajuda a tirar a inflação da economia através desse mecanismo, que é literalmente tirar ou colocar dinheiro no mercado. Então, se a taxa de juros ela sobe, ela tira dinheiro do mercado, porque as pessoas pegam menos empréstimos e outras pessoas deixam dinheiro parado no caixa do banco, aplicado, recebendo juros. Quando a taxa de Selic ela cai, mais pessoas pegam empréstimos e menos pessoas investem o dinheiro, consequentemente eu tenho uma circulação maior de dinheiro. Então é através desse mecanismo, tá? Beleza, Gabriel? Beleza, beleza. Ficou entendido mesmo? Sim. Mas e se a taxa Selic ficar muito alta? Seria legal ou ruim? A taxa de juros, então, a taxa de juros, ela assim, sabendo que a taxa de juros, ela sobe e ela tira dinheiro de circulação e ela cai e coloca dinheiro em circulação, uma das primeiras coisas que a gente pensa é logo na questão da inflação, né? Então, se a taxa de juros ela fica muito alta, ela com certeza vai ter um impacto forte na inflação. A inflação ela vai cair. Mas a gente tem que lembrar que, através das nossas aulas, nós também falamos que o nível de inflação adequado numa economia não é essa inflação ficar negativa, né, que seria o processo de deflação. A inflação ela tem que estar dentro de um patamar de normalidade que reflita a atividade econômica acontecendo, né? Ela nem pode estar muito alta, nem pode estar muito baixa, tá? Então, a taxa Selic ela é calibrada para que a gente tenha o atingimento do que nós chamamos de meta de inflação. Tá? Então, o governo ele define uma meta de inflação que normalmente é positiva e que se situa próximo ali da casa dos 3 a 4%, tá? E essa meta de inflação ela é perseguida pelo Banco Central através da manutenção da taxa de juros Selic. Então, uma taxa de juros Selic muito alta ou muito baixa, ela não vai conseguir gerar uma inflação adequada, provavelmente. Então, essa taxa ela tem que ser calibrada para que a gente tenha uma inflação sob controle, mas que a gente não entre num processo deflacionário, que é pior ainda, né? Que é quando os preços começam a cair e aí você tem um desestímulo à atividade econômica. Então, a taxa Selic ela é calibrada de forma a atingir um determinado percentual de inflação. Tá? Então, essa taxa de juros muito alta, se ela está acima do desejável, acima do que é sadio, ela vai comprometer a atividade econômica, porque ninguém vai querer fazer nada, né? Quem tem dinheiro vai deixar o dinheiro rendendo dentro do banco e quem não tem dinheiro não vai poder pegar emprestado porque vai ser muito caro, porque os juros serão muito caros, tá? Beleza. Beleza? O Matheus perguntou aqui, em última instância, o que é inflação. Então, pessoal, só para a gente poder passar aqui para o próximo tópico. Eu não, vou tentar não ultrapassar com vocês aqui, tentar no máximo ficar aqui até 10h45. Mas só para a gente finalizar esse raciocínio da inflação,
eu mostrei para vocês algumas causas do processo inflacionário, né? Algumas fontes de inflação. Então, nós sabemos que a inflação é um aumento contínuo e generalizado no nível de preço, ou seja, o preço das coisas vai subindo, né, ao longo do tempo, ok? Mas para que essa continuidade ela se sustente no longo prazo, então imagina, o preço de geral da economia, vamos supor que essa economia ela tenha três tipos de produtos apenas, tá? Então tem o produto A, produto B e produto C. Então, num determinado ano, o preço do produto A é 5, do produto B é 7, e do produto C é 8. Aí no ano seguinte, então no outro ano, esse preço aqui vai para 9, esse preço vai para 12, esse preço vai para, sei lá, 15. No outro ano, esse preço vai para 14, esse preço vai para 18, esse aqui vai para 21. E no outro ano os preços vão para 17, para 25 e 32. Então esse processo ele continua, né? O preço dos bens continua a subir, tá? Mas para que esses preços eles tenham continuado a subir, eu preciso de gente pagando, né, por isso, porque nenhum produtor ele vai continuar subindo o preço. Imagina, eu tenho uma loja, eu não estou vendendo nada e os preços estão subindo. Então eu não estou vendendo nada, a camiseta está custando 100. Aí na outra semana eu continuo sem vender nada, eu boto para 110, 115, 120. Aí mesmo que eu não vou vender, né? Então quando você observa que os preços estão aumentando ao longo do tempo e cada vez aumentando mais, significa que alguém está pagando esse preço, né? Porque se não tiver ninguém comprando, você não vai ter esse aumento de preços, né? Porque ninguém vai aumentar o preço de uma mercadoria que não está sendo vendida. Então, para que esses preços eles tenham aumentado ao longo do tempo, eu preciso de uma coisa para poder fazer esse processo continuar indefinidamente. É dinheiro circulando. Eu preciso de dinheiro circulando para comprar esses bens. Imaginem a inflação como se fosse um incêndio, tá? Então eu posso começar um incêndio, por exemplo, eu posso jogar, sei lá, joguei bituca de cigarro numa folha seca, enfim, foi uma explosão. Mas para que esse incêndio ele vá adquirindo cada vez mais proporções, cada vez maior proporção, eu preciso de combustível, né? Para esse incêndio. Então o combustível do incêndio chamado inflação é dinheiro, é o que alimenta o processo inflacionário. Porque se não tem dinheiro circulando na economia, os empresários eles não vão continuar aumentando o preço dos produtos, né? Então, esse aumento contínuo e generalizado, GNV, diesel, gasolina, são exemplos de preços que sobem e contribuem para a inflação, né? Lembrando que a inflação é um aumento contínuo e generalizado. Então, os derivados de petróleo, quando eles estão aumentando de forma contínua, eles contribuem para a inflação, certo? Contribuem para a inflação. Imagine que a inflação ela é um fenômeno coletivo, tá bom? Então ela é composta de vários aumentos dentro dela. Quando você olha um produto só, você vai falar, a inflação do tomate, a inflação da gasolina. Isso aqui é um chavão que está tecnicamente errado, tá? Então, inflação é um processo global, tá? É um processo mais amplo, ok? Então, aumentos de preço de petróleo e seus derivados contribuem para o processo inflacionário, que em última instância, como eu falei, vai depender de dinheiro circulando, porque se não houver dinheiro circulando na economia, nós não teremos, né, esse aumento de preço. Então nós temos que identificar da onde está vindo esse dinheiro circulando. Na maioria das vezes, um processo inflacionário mais longo, ele vai ter a participação de ninguém mais, ninguém menos do que o governo, certo? Então, de alguma forma, o governo ele está permitindo que esse dinheiro ele chegue, né, até a ponta, ou de alguma forma o governo está induzindo esse processo inflacionário. Mas, em última instância, o processo inflacionário depende de dinheiro circulando, porque se não houver dinheiro circulando, as pessoas não vão ter, não estarão aptas, né, não estarão dispostas a pagar por um determinado produto, e aí esse preço não vai continuar subindo, simplesmente vai encalhar e ele vai ter que baixar de preço, tá? Então,
Em última instância, como eu falei, a inflação é um processo monetário, porque ela depende de dinheiro sendo colocado na economia para que ela continue a ocorrer. Tá? Então, se você corta de alguma forma o fornecimento desse dinheiro, e atualmente a maneira pela qual nós cortamos esse processo do dinheiro ir para a economia é através da taxa de juros, então nós temos aí o controle desse processo inflacionário. Então, o controle do processo inflacionário envolve você não continuar colocando dinheiro na economia, tá? Beleza, Matheus? Foi entendido? Beleza. Pessoal, vamos tentar fazer uma exposição mais breve aqui da parte de economia internacional e regimes cambiais. Olha só, a maioria de vocês é muito jovem, né? Essa turma aqui principalmente, tem um pessoal muito novo, mas quem é mais da minha época, assim, né? Acho que sou eu, a Flávia, a Aline, né? Que já acho passou aí da casa dos 30, vai lembrar de uma palavrinha que a gente ouvia muito, né? Na década de 90, principalmente, que era globalização. E a globalização, em um determinado momento, ela virou quase um palavrão, né? Então, a gente falava de globalização era algo negativo. Globalização era algo ruim, né? Pejorativo, como se fosse era uma crítica, né? A um determinado modelo de economia. Mas acontece que o processo de globalização, ele não é recente, né? É um processo que, na verdade, vem se desenvolvendo há centenas de anos, talvez milhares de anos, né? Mas centenas de anos de maneira que a gente pode identificar mesmo como uma integração internacional, mas que ganhou muita força no século passado, principalmente na década de 90, principalmente quando nós tivemos o que nós chamamos de globalização das cadeias produtivas e globalização financeira do mundo. Ou seja, nós tivemos uma imensa facilidade para transacionar bens e serviços, transacionar dinheiro entre vários países da economia, e nós começamos a intensificar e elevar a um grau altíssimo o fato de que um produto, muitas vezes ele é concebido num país, uma parte da produção está em outro país, uma parte da produção está em outro país, o mercado consumidor dele é um outro país, então nós temos uma cadeia produtiva global. Tá? E esse processo que ganhou o nome de globalização, ele gera o que nós chamamos de interdependência de natureza comercial, mas não só comercial, também financeira e produtiva, tá? Então nós temos uma interdependência comercial, financeira e produtiva. O que isso significa? Os países hoje, eles dependem uns dos outros para tocar, né, a produção e a comercialização dos bens. Ou seja, o Brasil depende da China, que depende do Brasil, que depende dos Estados Unidos, que depende de países da Europa, que dependem de países da Ásia, que dependem de países da Oceania, que dependem de países da América, que dependem de países. Então você tem um emaranhado de relações comerciais, né, que é compra e venda de bens e serviços, um emaranhado de relações produtivas, que é o fato que eu expliquei agora há pouco, de você ter um determinado país atuando numa parte da produção, outro em outra, outro em outra, outro em outra, e você tem uma grande teia de conexão financeira, ou seja, os fluxos monetários, né, dinheiro como real, dólar, renminbi, que é o dinheiro da China, o euro, que é o dinheiro que circula nos países que compõem a zona do euro, a libra esterlina da Inglaterra. Então você tem uma série de fluxos e relações que envolvem compra e venda de produtos, produção e fluxos monetários e financeiros. E essa relação hoje, ela é quase que impossível de você voltar atrás, talvez no intervalo aí de 100, 200 anos, né? Porque o mundo hoje ele é totalmente conectado, integrado. E aí nós dizemos que esse processo, conhecido como globalização, ela é justamente essa interdependência econômica entre os países. E o que fundamentou esse processo de globalização foi o que nós chamamos de divisão internacional do trabalho na economia. Então, a divisão internacional do trabalho da economia,
é o que caracteriza, o que dá causa a esse processo de interdependência. E essa divisão ela é baseada numa teoria que foi formulada há algum tempo atrás, em 1871, por Davi Ricardo, um dos economistas que nós chamamos de clássicos, né? Davi Ricardo, talvez junto de Adam Smith e de Karl Marx, seja junto de Karl Marx e Adam Smith, sejam um dos economistas mais famosos da história. Tá? São economistas que viveram em séculos passados, mas cujas ideias e teorias, de alguma forma, influenciam ou influenciavam muito, né? Influenciam ou influenciaram muito a economia ao longo desse período. Por isso que nós chamamos esses economistas de economistas clássicos. Tá? E em 1871, o Davi Ricardo ele observava que naquele momento, já num processo bem mais desenvolvido, né, mas não tanto quanto no século passado, os países já adotavam essas relações comerciais priorizando determinadas vocações. Então, algum país ele tinha uma temperatura fria, ele dava preferência a um cultivo de agricultura de produtos frios, por exemplo, uva. Né? Uva normalmente é um cultivo de zonas mais frias. Então, os países europeus, principalmente, produziam muita uva. Né? Determinado país tinha uma facilidade maior de produção de tecido, aquele país. E o Davi Ricardo, ele fez uma proposição, ele elaborou uma teoria de que cada país, de fato, deveria focar no que faz de melhor. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país cuja extensão territorial é muito grande. O Brasil tem assim, um solo, né, aparentemente muito fértil. Hoje, principalmente por conta de grande desenvolvimento da Embrapa e outras universidades, e algumas universidades, Embrapa não é universidade, é uma empresa, mas o Brasil ele é muito bom na produção de uma série de cultivos. Então, se ele faz isso melhor que todos os outros países, por exemplo, é isso que ele deveria fazer, é isso que ele deveria focar. Tá? Se uma determinada região ela tem uma capacidade tecnológica muito forte, porque ela reúne muitos engenheiros, ela tem uma grande troca de ideias que gera inovação, aquela região deveria focar nesse processo tecnológico. Então, cada país, cada nação, cada região deveria focar no que ela faz de melhor. Ou seja, os países eles deveriam se especializar na produção de bens e serviços em que eles fossem mais eficientes. Mas que eles fossem mais eficientes comparado a outros países. Como é que a gente entende bem essa ideia, né? Porque olha só, os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma mão de obra muito qualificada, né? Então eles produzem muito bem, por exemplo, a parte de tecnologia. Mas vamos supor que os Estados Unidos eles também tivessem a capacidade de produzir muito bem na parte industrial, né? Que eles pudessem produzir, sei lá, manufaturar tênis de uma forma muito eficiente, porque os operários, sendo muito bem treinados, né, com uma educação muito grande, eles vão ser muito bons também, mesmo com coisas manuais. Né? É mais ou menos o seguinte, o presidente de uma empresa, ele é presidente da empresa, você botar ele, por exemplo, a tirar xerox, ele também vai ser muito bom tirando xerox, né? Porque é uma cabeça que pensa assim, numa velocidade muito grande. Para a gente entender ainda melhor essa ideia, é mais ou menos o seguinte, vamos pensar aqui no Neymar, tá? Neymar, hoje, ele é o principal jogador brasileiro em atividade, né? Então, o Neymar, ele é o jogador brasileiro mais habilidoso, né, que nós temos, mais valioso que nós temos, e ele é muito bom de bola. Imagine o seguinte, o Neymar é tão bom de bola que se você colocar ele, por exemplo, para ser um centroavante, ele vai ser muito bom centroavante. Porque ele é muito bom de bola, o raciocínio dele para decisões de toque de bola, de chute, enfim, de tudo, é muito bom. Ele é muito bom de drible, ele tem um raciocínio rápido, ele é forte fisicamente, então ele tem uma série de qualidades.
Ele é tão bom que talvez se você colocar o Neymar para ser volante, né, que é aquele, para quem não sabe, aquele jogador que fica ali na contenção antes da zaga, e que também serve para sair a bola durante um ataque, é provável que o Neymar também fosse muito bom volante, né? Porque ele é muito bom jogador, ele ia continuar sendo uma pessoa muito inteligente para tomar decisões, ia continuar tendo uma aptidão física muito boa, então é provável que o Neymar seja um volante, seria um volante muito melhor que 90% dos volantes atuais. Se colocar o Neymar para ser zagueiro, apesar dele ser franzino, mas ele é tão inteligente para jogar bola que provavelmente ele conseguiria se antecipar numa série de jogadas, ele conseguiria já perceber, né, o que o atacante faria, daria um bote certo. Ele tem uma velocidade muito grande, ele conseguiria recompor rapidamente. Então é muito provável também que o Neymar seria melhor que 90% dos zagueiros. Mas acontece uma coisa: a melhor posição para o Neymar jogar é de meia atacante, ou hoje em dia que a gente chama, né, somente atacante. Porque é nessa posição que o Neymar é o Neymar, é nessa posição que ele é um dos melhores do mundo. Então, se você coloca o Neymar para jogar na zaga, ele vai ser um bom zagueiro, mas ele não vai ser excepcional. Você coloca o Neymar para agarrar, talvez ele seja um bom goleiro, mas ele não vai ser excepcional. Você colocar o presidente de uma companhia para tirar xerox, ele com certeza vai conseguir cumprir a meta dele de tirar xerox naquela máquina. Ele vai ser melhor que muitos estagiários. Mas ele é melhor ainda sendo presidente da companhia, porque você não vai poder colocar muita gente, você não tem muita gente para colocar aqui para ser presidente da companhia. Então, apesar de você ter nações que podem ser muito boas em uma série de coisas, essas nações elas têm que se especializar naquilo que elas são melhores comparativamente às outras nações. Então, por mais que eu seja capaz, por exemplo, de montar tênis e construir e desenvolver software, vamos pensar assim, é melhor que eu deixe outra nação, por exemplo, no leste da Ásia, montar tênis e eu faça software, porque eu vou ter uma capacidade de fazer software que a outra nação não vai ter, certo? Então, por mais que eu possa fazer tênis e software, é melhor que essas pessoas estejam todas elas fazendo software, porque eu posso ter outras pessoas fazendo tênis e aí eu troco software por tênis, né? Óbvio que na relação, né, que a gente colocou lá dentro daquela ideia do escambo, né, que provavelmente o software ele vai ter muito mais valor do que um tênis. Então eu vou trocar uma licença de software, um programa, por, sei lá, um navio de tênis, né? Vamos colocar numa proporção. Mas é melhor que eu tenha uma nação especializada numa determinada atividade e outra em outra, ainda que essa nação aqui pudesse fazer duas coisas bem. Mas não, é melhor que ela faça o melhor possível, aquela que ela é mais diferenciada fazendo. Então, quando os países eles se especializam naquilo que eles fazem de melhor, eles geram ganhos de produtividade, geram ganhos de bem-estar que vão enriquecendo todo mundo. É por isso que, desde quando os países começaram a se integrar comercialmente, financeiramente, e de forma produtiva, o mundo foi ficando cada vez mais rico. Claro que a gente ainda vive numa situação em que você tem muitas pessoas miseráveis no mundo, que você tem fome, sem dúvida nenhuma, uma série de mazelas, mas nós nunca estivemos, enquanto nação global, né, enquanto seres humanos, numa posição tão privilegiada quanto hoje. Então, hoje, o nível de pobreza ele é infinitamente melhor do que ele era há 100 anos, 50 anos atrás, 200, 300. Quanto mais longe a gente vai, melhor fica a situação no tempo presente, né? E grande parte, quer dizer, desse ganho de riqueza, desse ganho de produtividade se deve ao fato de que as nações progressivamente foram se especializando naquilo que elas faziam de melhor, né? É o que nós chamamos de teoria das vantagens comparativas, que dá causa a esse fenômeno da globalização. Cada nação especializando no que ela faz de melhor, ela gera um ganho de produtividade, e uma vez que eu sou especializado numa coisa, para que eu possa viver, né, eu tenho que comercializar aquela minha coisa com todas as outras pessoas que produzem outras coisas, né? Então, se eu produzo, por exemplo, software, eu vou comercializar com quem produz roupa, com quem produz bebida, com quem produz comida, etc, etc. E essa interdependência que é gerada entre as nações, a ela nós damos o nome de globalização, tá? E acontece, pessoal, que para que as pessoas, eu vou tentar acelerar mais um pouco aqui para a gente ficar pelo menos igual a turma da manhã, mas acontece que para a gente comercializar essas
essa produção que é gerada através desse processo, né? Como eu falei, cada país, cada nação, ela vai se especializando numa etapa da produção. Então, cada país vai se especializar numa determinada quantidade de bens que ele faz melhor, né? E para que esses países eles possam trocar esses bens produzidos entre si, eles precisam, né, fazer trocas financeiras. Só que, na maioria das vezes, cada país tem a sua própria moeda. Então, para que você possa transacionar um país com o outro, você precisa fazer essa troca de moedas, né, converter uma moeda na outra. A esse processo, nós damos o nome de câmbio. O câmbio, ele é a medida da conversão da moeda nacional em moeda de outros países, ou seja, é quanto vale a minha moeda em relação à moeda de outros países. Então, por exemplo, hoje no Brasil, eu sei que R$ 1, ele, perdão, eu sei que $1, para que eu possa ter $1, é mais fácil fazer dessa maneira. Para que eu consiga $1, eu preciso de R$ 5. Eu poderia dizer, se daria no mesmo, que R$ 1 vale 20 centavos de dólar, né? Mas fica mais fácil falar dessa maneira. Eu sei que hoje, para eu conseguir €1, euro acho que está 6,50, vou botar R$ 6 aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui a cotação do euro. O euro está 6,14. Para eu conseguir €1, eu preciso de R$ 6,15, por exemplo. Então, a medida da conversão da moeda do meu país em outras, hoje, para dólar e euro, é dessa forma. É o preço que essa moeda tem, que essas moedas têm aqui dentro do país, né? Então, para que eu possa conseguir $1 hoje, eu preciso de R$ 5. Para que eu possa conseguir €1, eu preciso de R$ 6,15. Há moedas que valem menos, né, que o real. Então, por exemplo, hoje, um peso argentino, um peso argentino, ele vale 0,05 real, ou seja, ele vale 5 centavos de real. Então, para eu conseguir um peso argentino, eu preciso de apenas 5 centavos de real. A relação que nós temos com cada uma das moedas vai gerando essa relação de câmbio que nós temos. A mais conhecida de todas, sem dúvida, é a conversão de dólar. Ao longo do tempo, inclusive, o dólar ele passou a ser uma moeda internacional. Então, por exemplo, quando eu quero comercializar, vamos pensar com uma nação como uma nação não tão comum, sei lá, a Costa Rica. O Brasil quer comprar alguma coisa na Costa Rica, né? Um importador brasileiro quer trazer um produto da Costa Rica, sei lá, algum produto alimentício, talvez que eles tenham. O que esse produtor brasileiro vai fazer? Ele vai procurar a moeda da Costa Rica para poder pagar? Não. Ele compra o dólar e converte o dólar na moeda da Costa Rica. Então, o dólar ele acabou virando um intermediário para todas as outras trocas. Por isso que é muito comum, quando a gente fala de câmbio, a gente pensar logo em dólar. O dólar ele acabou se tornando, né, uma moeda global. Então, as transações hoje, basicamente todas elas, são denominadas em dólares. Né? Então, quando a gente tenta imaginar um mundo global, a gente faz essa conversão de várias moedas em relação ao dólar. Tá? E o valor dessa moeda estrangeira, muita gente tem a dúvida, professor, o que gera, né, esse preço? Por que $1 é R$ 5? Quem determina isso? Hoje, no Brasil, o que determina o dólar ser R$ 5, o euro ser 6,15, é basicamente a oferta e demanda da moeda estrangeira. Então, o que gera, por exemplo, esse dólar a R$ 5 é o fato de que, nesse momento, o mercado de moeda ele está equilibrado nesse patamar de R$ 5. E o que
causa esse patamar? O que causou esse patamar de R$ 5? A interação entre as forças de oferta e demanda de moeda estrangeira. Quem que caracteriza a demanda por moeda estrangeira? Ou seja, quem que quer moeda estrangeira? Quem quer moeda ou quem precisa de moeda estrangeira? São os importadores. Os importadores são aquelas pessoas que compram bens e serviços no estrangeiro. Então, a tarefa do importador é trazer bens e serviços de outros países para dentro do Brasil. Uma vez que ele tem que trazer esses bens e serviços que estão em outros países, ele precisa pagar por eles. E aí, esses importadores, eles precisam de moeda estrangeira para pagar por aquilo que eles querem comprar. Então, a demanda de câmbio, ou seja, quem quer ou precisa de moeda estrangeira, ela é constituída pelos importadores. Então, essas pessoas estão dispostas a comprar moeda estrangeira, elas estão dispostas a pagar por moeda estrangeira. Então, os importadores, eles estão dispostos a pagar reais em troca de moeda estrangeira. E quem que vai fornecer essa moeda estrangeira para os importadores? Quem está do outro lado dessa relação? Quem está do outro lado dessa relação são os exportadores. São aquelas empresas que recebem, aquelas pessoas físicas e jurídicas que recebem moeda estrangeira, porque elas vendem produtos aqui do Brasil para outros países e, consequentemente, elas recebem moeda estrangeira em pagamento. Então, essas empresas exportadoras, elas estão dispostas a trocar moeda estrangeira recebida, por reais. Um exemplo disso aqui para vocês são os produtores de soja. Ou seja, eu produzo soja, vendo soja para o exterior e recebo dólares. Ao receber esses dólares, eu preciso trocar eles por reais, né? Porque eu não posso transacionar dólares, né? Imagina aquela empresa lá do Mato Grosso, né? O vendedor, o dono da empresa ganhou, sei lá, US$ 100.000 na venda dele. O que ele vai fazer com esses dólares aqui no Brasil? Nada, né? Porque ele não pode chegar na pessoa com quem ele está comprando o trator e pagar em dólares, ele tem que pagar em reais, né? Então ele precisa de reais. O que ele faz com esses dólares? Ele traz e troca esses dólares por reais. E esses importadores, por exemplo, vendedor de iPhone, se o iPhone for original, né? Claro. Vendedor de iPhone, por exemplo, ele precisa pagar a Apple, né, ou quem está vendendo para ele, em dólares. Então ele vai e compra esses dólares que vieram através dos exportadores para poder pagar a quem ele está comprando. E onde que essas transações ocorrem, né? Só para a gente caminhando para o encerramento, pessoal, eu infelizmente não vai dar tempo de eu abrir para dúvidas. Onde que essas transações ocorrem? Essas transações, elas ocorrem dentro de uma instituição bancária, tá? Então, quando os exportadores, eles recebem, por exemplo, dólares, eles vão trazer esses dólares através do sistema bancário, ok? Quando os importadores eles precisam dos dólares, eles vão pagar reais ao banco e o banco vai e transfere esses dólares para cá e esses reais para cá. O fluxo de entrada e saída de dinheiro é o que dá o preço do dólar. Então, se tem muita empresa exportando, está entrando muito dólar.
que acontece? O dólar ele baixa de preço, né? Nós dizemos que aconteceu quando o dólar ele está entrando muito no país, nós dizemos que ocorreu no real uma valorização cambial. Significa que agora eu preciso de menos reais para comprar moeda estrangeira, por exemplo, dólar. Então, quando existe uma valorização cambial, eu preciso de menos reais para comprar dólares. E por que que isso aconteceu? Nós tivemos muito dinheiro entrando, né? Muitos dólares entrando na economia. A partir do momento que esses dólares eles entram na economia, por exemplo, vamos supor, eu precisava antes eu precisava de 5 reais para converter em $1, depois desse processo, por exemplo, a gente observa, sei lá, depois de um ano, eu preciso de 3 reais, né? Entraram muitos dólares, e aí eu preciso de menos reais para comprar $1. Então nós dizemos que nesse processo aconteceu uma valorização cambial, tá? A partir do momento que eu preciso de menos reais para comprar dólares, fica interessante para os importadores, né? Porque antes o importador ele tinha que, se ele queria trazer sei lá, um iPhone, o iPhone custava $1.000, o importador tinha que ter 5 mil reais para comprar o iPhone. Agora ele só precisa pagar 3. Então isso estimula as importações, porque ficou mais barato trazer mercadorias do exterior. Então, quando entram muitos dólares na economia, existe um estímulo às importações. Então, quando entram muitos dólares na economia, eu tenho um estímulo às importações, porque ficou mais barato agora eu ter dólares para comprar no estrangeiro. Quando acontece a operação contrária, nós dizemos que houve uma desvalorização cambial. O que é a desvalorização cambial? É o fato de que eu preciso de mais reais para comprar moeda estrangeira. Então, num efeito contrário, se antes, por exemplo, R$ 3 compravam $1, depois eu tenho R$ 5 comprando $1. Qual é o nome desse processo? Desvalorização cambial. Então, quando a gente escuta no jornal, que o dólar subiu em relação ao real, que o dólar está mais caro hoje, sei lá, que o real passou de 5, que o dólar passou de 5 para 5,15. Normalmente de um dia para o outro, essas valorizações e desvalorizações são na casa dos centavos, tá? Quando a gente ouve falar que o dólar subiu em relação ao real, é porque ficou mais caro agora eu comprar dólares, tá? Então houve uma desvalorização cambial. Quando acontece esse processo, nós temos aqui um estímulo às exportações. Então, a partir do momento que eu tenho um processo em que eu tenho que $1 compra R$ 5, para os exportadores, vamos lá, se antes eu vendia 1.000 unidades do meu produto, eu ganhava R$ 3. Agora, com o dólar subindo, eu vendo as mesmas 1.000 unidades, só que eu tenho um retorno de R$ 5.000. Ficou mais atrativo eu mandar essa produção para fora. Então, imaginem uma seguinte situação. Estando o dólar a R$ 3, eu ganho, enquanto produtor, R$ 3.000, porque eu estou vendendo 1.000 unidades.
Mas vamos supor que no Brasil eu consiga vender por 4. O que eu vou fazer? Ao invés de eu exportar, eu vou vender para o meu mercado interno. Só que quando o dólar vai para R$5, ao invés de eu vender para o mercado interno pagando 4, o que eu vou fazer? Eu vou vender para o mercado externo recebendo 5. Né? Então, esse preço do dólar, quando ele fica mais caro em relação ao real, quando o dólar sobe, isso favorece as exportações, porque é mais interessante para o produtor local vender a produção dele para o estrangeiro, porque ele recebe mais dinheiro. Então percebam o seguinte, eu disse para vocês que quando acontece um determinado processo de desvalorização, fica mais favorável a gente exportar. Quando acontece um processo de valorização, fica mais barato importar. Então percebam que essa dinâmica ela vai se alternando. Moeda ficou cara, eu vou exportar, entrou dólares, ficou barato, eu vou importar, ficou caro, eu vou exportar, ficou barato, eu vou importar, e isso aí vai tendo uma determinada flutuação, tá? No Brasil, hoje, o câmbio ele é dado pelo regime flutuante, ou seja, o valor do câmbio é determinado pelo funcionamento do mercado de moeda estrangeira. Então, se entram mais dólares, o real se valoriza, porque eu tenho um excesso de dólares, fica mais barato comprar dólares. Se saem muitos dólares, fica mais caro, porque o dólar fica escasso no mercado, então ele fica mais caro, tá? Aí depois vai entrar mais, então existe um processo de flutuação natural desse valor de moeda, e aí a moeda ela vai ter uma dinâmica, a moeda internacional ela vai ter uma dinâmica muito parecida com bens e serviços que são transacionados. Então, quando eu tenho um excesso de oferta de bens, o preço desaba. Quando eu tenho uma escassez na oferta, o preço sobe. E esses processos, eles são flutuantes ao longo do tempo, né? Então hoje o regime do Brasil é um regime chamado de câmbio flutuante, em que existe uma liberdade de oscilação do preço. Nesse regime de câmbio flutuante, o Banco Central ele faz, que é o responsável, o Banco Central, que é o responsável por esse, em última instância, né, pela regulação do mercado de câmbio, ele faz pequenas intervenções em momentos de estresse, tá? Então o Banco Central, ele só se mexe para atuar no câmbio quando esse processo, por exemplo, ele começa a escapar de uma determinada normalidade. Aí o Banco Central vem, atua, esse processo volta. Aí vamos supor que ele continue caindo. O Banco Central atua e leva esse processo a uma normalidade. Então, o Banco Central, no regime de câmbio flutuante, ele só tem um papel em momentos em que existe, né, um desvio de normalidade da trajetória do câmbio, né? Quando acontece alguma coisa muito grave, aí os agentes econômicos, por exemplo, ficam preocupados e querem comprar dólar. Para não deixar essa cotação subir, o Banco Central vai e disponibiliza dólares, porque o Banco Central ele mantém reservas internacionais em dólares, que eu não vou entrar nessa seara agora, porque senão a gente vai levar a conversa para um outro caminho, né? Como que foram constituídas essas reservas, isso tem a ver um pouco com, através do fato do dinheiro estrangeiro ele ser transacionado por bancos, né? Então o Banco Central ele tem um papel nessa transação em que ele pega os dólares para ele, entrega reais, né? Em última instância acontece isso de certa forma, tá? Mas o Banco Central ele tem à disposição dele uma determinada quantia de dólares que ele pode utilizar num regime de câmbio flutuante para poder normalizar o mercado. Tá? Isso só acontece quando o mercado está muito estressado, né? por motivos que normalmente são alguns choques específicos. Então, por exemplo, quando veio a crise, a pandemia no ano passado, né, o mercado entrou em parafuso, naquele momento o Banco Central atuou muito fazendo oferta de dólares no mercado para que a gente não tivesse um descontrole, né, naquele momento do preço do dólar. Então, o Banco Central utilizou o seu poder de intervenção para poder acalmar o mercado, né, e dar uma certa previsibilidade para o preço do dólar.
e isso acontece também quando o dólar cai muito, mas hoje em dia está bem mais difícil isso acontecer. Normalmente ele atua quando o dólar está subindo muito. E existem outros regimes, tá, pessoal? Falando rapidamente, existem regimes em que o câmbio ele é fixo. Quem lembra da implementação do Plano Real vai lembrar que quando o Plano Real foi implementado, a gente tinha basicamente uma paridade, né? R$ 1 era igual a $1. Então, o real ele valia $1, né? O Banco Central, para que ele conseguisse manter esse valor de R$ 1, $1, ele era obrigado a intervir no mercado de forma muito mais constante e acentuada, né? Porque se ele queria que R$ 1 valesse $1, não basta por lei você especificar isso. Você tem que, quando está faltando dólar, você tem que colocar dólar no mercado, quando está sobrando, você tem que comprar. Então você tem que fazer essa série de operações para que o preço ele permaneça, né, ao redor de R$ 1, $1. Então, num regime de câmbio fixo, o Banco Central ele se obriga a comprar e vender moeda estrangeira dentro do valor que ele quer manter aquele preço. Então, um regime de câmbio fixo ele faz com que o Banco Central seja obrigado a comprar e vender moeda em um determinado valor. Existe também um outro tipo de regime, que é o regime de câmbio fixo com bandas. Então, ao invés do Banco Central ele determinar um valor específico, ele coloca um teto e ele coloca um piso. Ou seja, por exemplo, o teto do dólar em relação ao real é R$ 3 e o piso é R$ 1. Então, o que o Banco Central faz? Dentro desse intervalo do teto e do piso, ele tenta manter a trajetória da moeda, né, dentro dessa faixa. Então, se essa moeda está começando a subir muito, ele disponibiliza dólares no mercado. Se, por outro lado, está tendo uma valorização muito grande do real, ele compra dólares para que esse dólar possa subir de preço. Então, o Banco Central, ele num regime de câmbio fixo, ele também é obrigado a ficar atuando no mercado, um pouco menos que no câmbio fixo, mas ele ainda assim é obrigado a manter, né, a divisa num determinado patamar. Então, esses dois regimes cambiais que eu mencionei por último, para eles funcionarem, o Banco Central tem que ser muito atuante e, principalmente, o Banco Central tem que ter uma quantidade de dólares considerável à disposição dele, porque se ele não tiver esses dólares, não adianta, ele não consegue fazer o preço permanecer num determinado patamar, certo? Não adianta determinar por lei, ele precisa ter essa quantidade de dinheiro disponível para ele ficar ofertando e retirando do mercado nos momentos em que o preço se desvia do que foi definido. Quando nós fizemos a transição do Cruzeiro para o Real, né, no ano de 94, nós iniciamos um regime de câmbio fixo, só que o câmbio fixo, na maioria das vezes, nada mais é do que um controle de preço. E eu já falei para vocês várias vezes ao longo das nossas aulas que controle de preço não adianta, né? Os preços eles não são controlados por lei, eles não são controlados pela vontade humana. Os preços eles comunicam, né, uma relação de abundância ou escassez de um determinado bem, né? E como todo controle de preço, o câmbio fixo naufragou. Então, logo depois, nós passamos para um regime de câmbio fixo de bandas. E aí nós tivemos um período curto no qual o dólar ele tinha a possibilidade de variar num determinado intervalo, mas isso também não funcionou. E a partir de 1999, num processo que ficou conhecido como maxi desvalorização do real e que na época gerou muita repercussão política, nós caminhamos para um regime de câmbio flutuante. Então, começamos com câmbio fixo, passamos para um regime de câmbio de bandas determinadas pelo Banco Central, e aí nós depois caminhamos para um processo de câmbio flutuante, que era o adotado pela maioria das nações e o mais recomendável, né, que seja feito. E hoje nós temos esse modelo de câmbio flutuante em que o Banco Central ele só atua em momentos em que o mercado está muito estressado, em que existe algum tipo de desvio da normalidade. Tá? Esse é o nosso regime cambial
vigente na data de hoje. Imagino e torço para que permaneça assim durante muito tempo, né? Porque sem dúvida tem uma dinâmica muito melhor em termos de fundamentos econômicos do que tentar controlar o preço do dólar. Pessoal, não vai dar tempo de abrir para perguntas, já está muito tarde, me preocupo também aí com vocês terem disponibilizado o horário de vocês, também não quero deixar essa aula muito cansativa. Com a turma da manhã, eu parei exatamente nesse slide, então também não faz muito sentido a gente continuar avançando, tá? A nossa matéria encerra nesse slide aqui de regimes cambiais, então esse é o nosso último conteúdo para a prova, para A2, tá? E essa semana, na quarta-feira, a gente vai fazer uma revisão rápida e geral do conteúdo, talvez nem uma revisão, mas tentar às vezes fazer alguns exercícios para que a gente tenha uma boa preparação para a prova. Agradeço aí a disponibilidade de vocês, obrigado por vocês terem permanecido até agora, tá bom? Desejo uma saúde aí para vocês, uma boa noite e nos falamos na quarta-feira, beleza? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu, Boa noite, pessoal. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu. Professor, Oi. o senhor recebeu o meu trabalho no e-mail? Cara, eu vou falar pra você que eu nem abri e-mail pra poder ver o que eu já recebi. Deixa eu É, ver. só pra ver se mandei errado. Pera aí. Caraca, tem 3.000 trabalhos já entregues. Pera aí. O quê? Recebi, Gabriel Azevedo. Recebi na data de ontem. Eu ia perguntar a mesma coisa, Igor. Se você tinha recebido o meu. Recebeu? Denise. Pera aí, Denise. Recebi. Boa noite. Gomes Muito Matias. bem. Tá, eu vou responder todo mundo que eu recebi, pode deixar. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Falou. Valeu.